Vamos então fazer aqui um exemplo e vamos começar depois também a contextualizar algumas forças. No caso, o bloco está em repouso. A primeira coisa é identificar então se ele está em repouso é inércia ou é dinâmica. Repouso quer dizer que ele está parado. Logo é a inércia, primeira lei de Newton. Então vamos anotar aqui, olha, repouso e inércia. Esse é o primeiro ponto que a gente repara. Aí, para poder fazer aqui o processo e mostrar que a soma das forças tem que dar zero, ó, inércia. Soma das forças dá zero. O que eu preciso fazer? Analisar as forças que estão atuando sobre esse bloco. Daí eu vou partir aqui para diagrama de corpo livre, que eu vou escrever sempre como DCL. O diagrama de corpo livre eu vou fazer da seguinte forma. Na física, a gente considera corpos pontuais. Tá? Então, um corpo pontual, todo esse bloco aqui, para mim, não passa de um pontinho. É isso aqui, um pontinho de massa m. E agora eu vou aplicar as forças. Quais são as forças que estão atuando nele aqui? Tenho a força peso, puxando ele para baixo. E eu tenho uma força de contato, que é a força normal. Caso vocês não tenham visto ainda peso normal, isso será explicado mais à frente. Mas, por enquanto, a gente tem que pensar que eu tenho peso, porque todo corpo tem peso, se o corpo tem massa, ele tem peso, né? Isso a gente fala desde que nasceu, a gente fica falando do peso disso, peso daquilo, que tal coisa é pesada, tal coisa não é. Né? E a normal, que é uma força de contato. Se ele está em contato com o solo, isso quer dizer que ele está ali, está sofrendo uma força. O que é importante aqui é, normal não é reação ao peso, porque peso e normal ocorrem onde? Nesse bloco M. Tá certo? A reação seria o quê? Se eu tenho peso aqui atuando nesse piso, qual que é a reação? É um menos peso que o piso faz no bloco. Mas isso a gente também deixa para depois. Então, aqui eu tenho duas forças que eu estou denominando, né? Força peso e força normal. E eu vou escrever, se peso é uma força, e eu falei lá no slide anterior, força é massa vezes aceleração. Então, meu peso também vai ser massa vezes aceleração. Só que essa aceleração qual que é? A aceleração que depende do planeta ou da altura em que você está. Né? Então, assim, vamos pensar, a gente está no planeta Terra, né? Pegar uma coisa bem lógica, depende se você está em São Paulo, que é um local mais alto, em Santos, local mais baixo, né? Ou se você está, por exemplo, lá no Ceará. Então, a aceleração da gravidade, ela varia de acordo com alguns locais. Por simplicidade, eu vou adotar quase sempre G igual a 10 para facilitar os nossos cálculos. Então, o peso também é uma força, é massa vezes aceleração. Porém, nesse caso, é massa vezes aceleração da gravidade. E a força normal vai ser uma outra que nós vamos determinar. Eu preciso ainda colocar aqui o seguinte: sistema de coordenadas x e y. Pois, como eu falei lá na aula de quantidade de movimento, nós sempre vamos procurar trabalhar com todas as forças sempre na direção x e na direção y. Sempre vamos fazer isso. Nesse caso, com o bloco parado, não há mais forças atuando sobre ele. Logo, quando eu fizer a soma de forças, o que é que eu vou ter? Eu vou ter dois sisteminhas, que eu vou escrever aqui ao lado. Tá? Continuação daquele processo lá. Vou mover essa tabela para o lado oposto e, na continuação daquele exercício, eu tenho que soma de forças é igual a zero. Só que aqui eu escrevi no geral. Só que aí eu vou ter forças na direção y, soma de forças na direção y vai dar zero, porque ele não se move na direção y, e soma de forças na direção x também é igual a zero, porque ele também não se move na direção x. Naturalmente, quando você olha esse sistema, o x já não tem força aplicada nenhuma, e o que eu preciso fazer? Calcular, né,
fazer aqui a parte de soma de forças na direção y igual a zero. Também vou analisar que eu botei meu y para cima como positivo. Então, vou orientar aqui do lado. Para cima é positivo. E dessa forma, basta eu olhar o meu sistema para ver o que eu tenho. Olha, normal é uma força para cima. Eu vou representar normal com a letra N. Está para cima, positivo. Meu peso está para baixo, então vai ser negativo. Só que eu vou representar o peso como? Pelas letras M, G. Olha, aqui eu somei, só tem essas duas forças. Eu somei as forças e isso aqui tem que dar zero. Com isso eu posso, por exemplo, calcular normal. Eu não perguntei no exercício, mas porque eu queria fazer todo o desenvolvimento, mas com isso eu calculo a força normal. Lembra que eu não botei uma equação para normal? Porque ela é calculada em função do que está ocorrendo em todo aquele sistema. Então, normal vai ser igual. Passou para o outro lado positivo, olha, mg. E, finalmente, normal é igual. Massa, 5 quilos, que está aqui. G, que eu falei que eu ia trabalhar por simplicidade com G igual a 10. E, finalmente, a normal será 50 newtons. Aqui é importante, antes de finalizar, interpretar. Para onde está essa normal? Olha, deu positivo. Se der positivo, isso quer dizer que o meu desenho eu também fiz corretamente. Então, se deu positivo na resposta, significa que essa flechinha aqui eu já desenhei ela certa, ou seja, é 50 newtons apontando para cima. E dessa forma, eu finalizei esse primeiro exemplo envolvendo a inércia.